Vamos traçar aqui, eu acho que você fez, Mauro, uma provocação muito inteligente ao pedir uma linha do tempo, né? Porque o primeiro atestado médico que o deputado Ramagem pede vem 2 dias antes da conclusão do julgamento dele e de Bolsonaro, Augusto Heleno, do Walter Braga Neto. Então, no dia 9, ele entra com atestado médico para poder se ausentar da Câmara e depois ele renova esse atestado. Desde setembro, portanto, não aparece ali do início de setembro, dia 9 de setembro. 11 de setembro é a conclusão do julgamento pela condenação dele a 16 anos, Bolsonaro a 27, etc. Ou seja, a expectativa de uma condenação, ela era tão alta diante do volume de provas, e no caso de Ramagem tem e-mails que ele enviou mostrando o uso político da ABIN. Ele responde a um outro caso também que trata da chamada ABIN paralela, né, que é do monitoramento de telefones, né, da geolocalização de telefones de políticos, entre eles o ex-presidente da Câmara Arthur Lira, o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia, o ex-presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, foi monitorado. Então, assim, ele tem outros BOs, para falar português muito claro, para responder, e todos muito bem documentados durante a passagem dele pela diretoria da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Dito isso, quando Ramagem toma a decisão de fugir do país, ele é uma das pouquíssimas pessoas nesse processo, digamos assim, que poderia alegar não saber o que está fazendo. O deputado Ramagem é delegado de Polícia Federal. Ele tem a mais absoluta noção de que o que ele fez foi crime, foi criminoso a saída dele. Primeiro, porque já tinha ordem para não se ausentar do país. Segundo, porque tinha julgamento em curso já na fase final, no qual ele tinha, inclusive, um representante legalmente constituído. O fato de a principal suspeita ser a de que ele tenha saído de carro por Roraima e de fora do país ter pegado um avião, só mostra como ele tinha consciência da ilegalidade da ação. Porque uma pessoa que está residindo em Brasília ou no Rio de Janeiro e de carro até Roraima, pegar um carro ou um avião até Roraima para poder pegar um carro em Roraima para atravessar a fronteira, sabe exatamente o que está fazendo. Montou um plano para se evadir do país. Dani, desculpa te interromper, Roraima não aparece muito por acaso nessa história, porque o Alexandre Ramagem foi delegado da Polícia Federal lá em Roraima. A mulher dele também trabalhou profissionalmente lá em Roraima também, inclusive foi onde eles se conheceram. Quer dizer, não é à toa a escolha de Roraima. Não, conhece muito bem as entradas e saídas ali, como é que se chega, por exemplo, né? Roraima é uma das principais portas de entrada dos imigrantes venezuelanos que estão fugindo, né, do ditador Nicolás Maduro. Então, conhece exatamente o estado, por onde entra, por onde sai e qual é o tamanho da vigilância em cada lugar. Mas pode ainda ter conexões. Então, a Polícia Federal vai ter de investigar não só como ele saiu, mas se alguém o auxiliou nessa saída. Porque, de novo, traçou um plano e é delegado federal, sabe exatamente o que estava fazendo, que é haver cometimento de crime. A informação que a gente tem, inclusive que está na apuração da Carla, né, é a de que a PF havia feito, já tinha detectado a saída, a fuga do Alexandre Ramagem e pedido sigilosamente para Alexandre de Moraes que exarasse o mandado de prisão, o que foi feito, né? O ministro ficou, na verdade, sem opção. E aí, respondendo agora sim a sua pergunta, né? Qual o impacto disso para os outros julgados, né? Para os outros que estão ali esperando o julgamento? Primeiro, no caso de Bolsonaro, fica muito explícito que não vai haver qualquer tipo de afrouxamento na vigilância a qual ele é submetido hoje, né? Se entra de carro, sai de carro, o porta-mala é revistado, o interior do carro é olhado, né? Os trajetos são monitorados quando ele precisa ir no hospital. Por quê? Porque o que está se estabelecendo como método no bolsonarismo é a fuga. E o pior, para um dos países com o maior aparato de inteligência do mundo, que é os Estados Unidos, né? A Zambelli também fez uma passagem pelos Estados Unidos antes de parar na Itália, onde ela se sentia mais segura por ter passaporte italiano e está presa agora, né? No caso dos Estados Unidos, estão se apoiando ainda numa situação que, veja só, de setembro, quando o Ramagem se ausenta da Câmara usando um atestado médico, que cobre até o final do ano, tá? Isso também cobra, demanda que o Hugo Mota seja minimamente
cauteloso com o dinheiro público, porque nós estamos pagando tanto o salário do Eduardo Bolsonaro, tanto o salário do Alexandre Ramagem, que estão lá fora, não podem exercer o mandato do exterior. Então, o Ramagem chegou a fazer uma votação ilegal, gente. Ele é impedido pela Câmara de exercer mandato do exterior. E deu o voto dele de lá. Respondendo aqui sua pergunta, para os demais, vai ser aperto na vigilância sim, porque infelizmente está se mostrando um modus operandi de pessoas muito ligadas ao bolsonarismo tentar fugir do país para escapar do braço da lei. Justo eles, né? Justo eles é o que estão aí nesse momento provando, né? Que nem sempre o que se fala é o que se faz. Vamos chamar para a nossa conversa também o professor de Direito Penal da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Davi Tangerino, que está aqui com a gente. E a gente pode também saber um pouco mais das implicações legais de toda essa história. Professor, bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui com a gente no All News. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Professor, a gente teve agora há pouco a publicação na plataforma X do deputado Lindenberg Farias, do PT, dizendo que vai pedir a inclusão de Alexandre Ramagem na lista vermelha da Interpol, né, como procurado internacional. O Brasil pode pedir agora, nesse momento em que já tem uma ordem de prisão contra ele, contra Alexandre Ramagem, o Brasil pode pedir a extradição dele aos Estados Unidos? Sim, o Brasil pode pedir a extradição dele. Nós vamos talvez ter alguma dificuldade por conta, digamos, do alinhamento do governo Trump com essa extrema-direita, alinhamento esse que já foi mais forte, é verdade, né? Mas que tem precedentes preocupantes, né? O Alan dos Santos, por exemplo, é um cuja extradição nunca caminhou muito, né? Há um traço distintivo importante aqui, porque tanto no caso do Alan dos Santos, como talvez se pudesse construir como o do Eduardo Bolsonaro, poderia encontrar um óbice ali numa interpretação muito particular dos Estados Unidos, a primeira emenda do direito à liberdade de expressão, o que não me parece ser transponível para o caso do Alexandre Ramagem, né? Então, nós temos uma sinalização do governo americano de não se movimentar muito por esses atores de um lado, mas de outro, o tipo de crime agora de que se acusa, na verdade, pelo qual se condenou Alexandre Ramagem, autorizaria claramente extradição pelos Estados Unidos, e me parece então que agora a relação diplomática entre esses países também está num outro patamar. Carla, Daniela, fiquem à vontade para fazer perguntas, por favor. Carla, quer fazer? Ei, Dani. Posso ir? Professor, boa tarde, tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente. Professor, o Mauro colocou ali a questão do deputado Lindenberg, né? Mas esse pedido da Interpol, ele pode sair do parlamentar ou ele tem que ser feito, desculpa, é bem leiga a pergunta mesmo, ou ele tem que ser feito da Polícia Federal para Interpol? Enfim, e como que... prefiro ficar nessa primeiro. Olha, não, o parlamentar não tem esse poder de fazer esse pedido diretamente, mas eu quero imaginar que essa providência já foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes quando decretou a prisão. Eu não tive a oportunidade de ver a decisão ainda, mas é uma decorrência quase que automática num caso como esse, pedir a inclusão no canal, como foi no caso da Zambelli, né? Então, eu acho que tem um sentido mais simbólico, político do deputado Lindenberg, mas não me parece que seja uma providência que escaparia alguém que está tão ligado, né, nesses personagens e na compreensível demanda de afirmação da força, né, da vigência das decisões da Suprema Corte, como o ministro Alexandre de Moraes. Só para... eu acho que eu deixei de mencionar, o deputado Lindenberg Farias pediu para a Polícia Federal, que a Polícia Federal fizesse esse pedido à Interpol. Dani. Oi, doutor Davi, muito bom falar com o senhor agora aqui no UOL. Assim, só para corroborar aqui o entendimento dele, né?
O pedido de inclusão na difusão vermelha é uma praxe em todas as decisões de pessoas que se ausentaram do Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já decretou as medidas judiciais junto com o alerta da difusão vermelha, né, da Interpol, de que há um foragido da Justiça do Brasil lá fora. E no caso do Ramagem, já condenado, a medida certamente já foi tomada e já consta da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Doutor Davi, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho por que, nesse caso, é tão cristalino o cometimento de um crime. Não fosse aí, claro, o roteiro, né, que já mostra que o deputado federal, que é delegado, sabia o que estava fazendo, ou seja, se desloca até Roraima, essa é a principal hipótese, né, de investigação de Roraima, atravessa a fronteira de carro para que possa depois chegar aos Estados Unidos, onde ele está agora, em Miami. Quais componentes podem ser aí atribuídos como contravenções, né, na conduta do deputado Alexandre Ramagem? Desculpa, você estava se referindo ao fato de ele ter fugido ou ao que levou à condenação dele? Não, ao fato dele ter fugido. A condenação a gente sabe que é participação na tentativa de golpe que levou até o dia 8 de janeiro. Sabe que tem uma coisa curiosa na nossa legislação, que a tentativa de fuga sozinha, inclusive de um preso, não é crime. A tentativa de fugir de um preso só é crime se ele usar violência ou grave ameaça, né? Então, tem qualquer coisa na legislação que reconhece que o preso vai ter o instinto sempre de buscar recuperar a sua liberdade, né? Então, eu não vejo a prática de um crime em si na tentativa de fuga, mas ele é o ingrediente que autoriza, que justifica uma prisão preventiva. É o exemplo mais clássico de livro, né? Para justificar a preventiva são atos concretos de fuga. O que eu disse em relação ao que distingue o caso Ramagem de Alan dos Santos ou Eduardo Bolsonaro é que o ministro Alexandre de Moraes, correta ou incorretamente, isso não vem ao caso, sempre entendeu esses discursos de ódio, gabinete de ódio, articulações contra o governo, contra o Supremo Tribunal Federal, esses ataques institucionais como crimes, né? E me parece que o governo americano, nesses casos, eles têm em seu apoio, né, a interpretação que se é dada à primeira emenda da Constituição americana de liberdade de expressão. Então isso ficaria no plano das ideias apenas. Agora, o caso do Ramagem é absolutamente diverso. A condenação criminal dele foi por ter tido uma participação ativa, né, abusando da sua posição pública, né, seja no executivo inicialmente, seja como deputado depois, para uma tentativa de golpe. E aí não haverá nenhuma Constituição em nenhum lugar do mundo que vá abarcar qualquer tentativa de golpe como uma garantia constitucional, porque isso seria uma contradição à própria existência daquele Estado. Então, essa desculpa, digamos, mais ou menos legítima de que, no caso, de novo, né, Eduardo Alan dos Santos tal, é o uso livre, razoável, constitucional da liberdade de expressão, não pode ser transposto para o caso Ramagem. Os fatos são ativos, né, de envolvimento ativo de uso da máquina pública, de tentar impedir o processo eleitoral, a transição de poder, etc. Né? Então, é nesse sentido que eu quis dizer que essa doutrina da primeira emenda não poderá aproveitar o Ramagem. Doutor Davi, agora duas questões. Uma que o pessoal que está nos assistindo aqui pelo YouTube está questionando bastante, comentando bastante, a questão de ter pelo menos um médico que deu atestado para o deputado Ramagem se ausentar da Câmara dos Deputados. O que pode acontecer com o médico num caso desse, sendo ele identificado? E a outra questão é sobre a manifestação da defesa de Alexandre Ramagem, que diz que não sabia que ele tinha saído do país. Não quero colocar o senhor numa situação, numa saia justa, mas se de fato o deputado tivesse saído do país no dia 9 de setembro,
ou se ausentar, ou sair do país no dia 11 de setembro, quando saiu a condenação dele, são mais de 2 meses. Será que ele não fala com a defesa há mais de 2 meses? A defesa ficaria sem saber que ele não está no país em mais de 2 meses? Queria ouvi-lo sobre essas duas questões, por favor. Olha, acho que as duas questões podem ser enfrentadas sob a mesma premissa, né? Qual é o papel desses personagens neste fato, né? Então, primeiro, médico. Nós temos que distinguir duas hipóteses bastante distintas. Alexandre Ramagem estava doente, obteve uma licença e a usou para fugir do país, né? Bom, esse é um cenário que, evidentemente, não há qualquer possibilidade de implicação, de responsabilização do médico, né? Um cenário diverso seria o seguinte: a confecção de um laudo médico, embora o paciente, né, o pretenso paciente, gozasse de plena saúde, né, sabendo de que aquilo seria usado como subterfúgio para fugir do país. Então, aí nós temos um crime mais específico, né, que é o favorecimento pessoal, né, você ajudar um condenado, um criminoso, enfim, a se evadir da justiça, né? Isso poderia, inclusive, ganhar contornos mais graves, considerando que há ali a condenação por organização criminosa, né? Em relação aos advogados, eu tenho muito mais tranquilidade em dizer que não há nenhuma implicação jurídica disso, cada um no seu papel, né? O papel do advogado é oferecer a defesa técnica e tal, né? O papel de monitorar, ficar de olho, eventualmente denunciar, no sentido leigo da palavra, né, de que Ramagem está fora do Brasil, não é dos seus advogados. O que os advogados jamais poderiam ter feito, e a pergunta não foi nesse sentido, nós não temos nenhum elemento nesse sentido, é ajudar ativamente na fuga, né? E isso sim escapa da prestação típica da advocacia, né? Agora, imagine se a relação com o advogado é uma relação de confiança, né? Imagine se o advogado, sabendo de algo, entrega o seu próprio cliente, né? Isso minaria as próprias relações de profissionais que estão ali em sua defesa. Ou se o médico, o psiquiatra, o psicólogo, né, sabendo disso, romper essa relação de confiança e buscar essas autoridades. Este é o papel das autoridades, não é nem do advogado, nem do psicólogo, nem do psiquiatra, né?